Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja no seu, no meu, nos nossos corações, tá? Queridos, estamos aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, né? Eu louvo a Deus por poder estar aqui compartilhando com os nossos amados em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nossa lição é a lição número 9 do dia 26 de novembro de 2023. Olha aqui o tema, tá? Olha só o tema. A igreja e o sustento missionário. A igreja e o sustento missionário. Queridos, o nosso textual está em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 19, que nos diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória em Cristo Jesus. A verdade prática da lição, amados, é a seguinte: o sustento missionário é um investimento espiritual que Deus acredita, aliás, que Deus acredita na conta dos doadores. Repetindo, o sustento missionário é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. Amém? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Queridos, a nossa leitura bíblica em classe está em Filipenses, capítulo 4, versículos 10 ao 20. E diz assim: olha, muito me regozijo no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também, uma e outra vez, me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Jesus Cristo. Ora, o nosso Deus e Pai, seja dado glória para todo sempre. Amém. Louvado seja
o nome do nosso Deus. Oremos ao Senhor. Querido e amado Deus, nosso Pai, Senhor da glória, quero agradecer pelo privilégio que nós temos de compartilhar a Tua palavra. Com simplicidade, com singeleza de coração, mas creio estar cumprindo aqui a missão que me foi dada, anunciar o Evangelho. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de compartilhar mais uma lição da palavra para nossos amados irmãos e amigos, tanto na rádio CBC Gospel, quanto na TV CBC, quanto também no nosso canal no YouTube, no Face. Obrigado, Senhor. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, louvado seja o Senhor nosso Deus, né? Por tudo Ele seja louvado. Amados, o propósito desta lição é estudar a maneira bem específica, tá? Do sustento financeiro da obra missionária. A lição de hoje, queridos, tem objetivos e precisamos atentar, né, para os objetivos da nossa lição, tá? Primeiro, explicar a relação da igreja de Filipos com o sustento missionário. Segundo, elencar os princípios básicos do sustento missionário. E terceiro, concretizar a respeito, ou conscientizar a respeito. Terceiro, conscientizar a respeito da importância do investimento financeiro da obra missionária. Como dizíamos, o propósito desta lição é estudar de maneira bem específica a respeito do sustento financeiro da obra missionária. Precisamos entender, amados, qual o papel da igreja, de cada membro, o papel de cada um de nós no sustento, na manutenção da obra missionária. Então, queridos, nós iniciaremos o nosso estudo a partir da porção bíblica de Filipenses, capítulo 4, versículo 10 ao 20. E em seguida procuraremos destacar alguns princípios básicos à luz desta palavra. E finalmente faremos uma comparação entre o entendimento da igreja de Corinto e da igreja de Filipos a respeito da consciência do sustento missionário, tá, amados? Enfatizando a importância de reconhecer o sustento financeiro da obra missionária. É primordial que a igreja do Senhor Jesus reconheça a necessidade de mantermos o sustento da obra missionária. Amém, querido? Então, meu amado, nossa lição está dividida em tópicos e o nosso primeiro tópico fala sobre a igreja de Filipos e o sustento missionário. Olha, amados, Paulo e a igreja de Filipos. Qual o relacionamento desta igreja com o apóstolo Paulo? O texto da nossa leitura bíblica, que fizemos agora há pouco, mostra que o apóstolo Paulo, ele aceitou ofertas dos crentes da igreja de Filipe, que foi entregue de forma voluntária ao apóstolo. Queridos, de modo assim que serviu para o sustento do apóstolo. De fato, o apóstolo era um missionário que vivia por fé. Nesse trecho aqui de Filipenses,
nós vemos um obreiro que havia experimentado a abundância e também havia experimentado a escassez. Então, nós vemos aqui um exemplo de Paulo, que na sua vida financeira houve altos e baixos, mas lá estava a igreja de Filipos, dando suporte para aquele missionário que atuava no crescimento do reino de Deus. Quando estava a serviço do Sinédrio, Paulo tinha uma vida mais abastada. Quando, porém, ele passou a ser um seguidor do Senhor Jesus, a vida financeira de Paulo não foi mais a mesma, não foi mais aquela vida, que ele tinha antes, quando estava a serviço do Sinédrio. Paulo passou a ter necessidades, surgiram necessidades, e ele precisou criar formas também para sobreviver a essas necessidades. E uma intromissão importante foi o senso de responsabilidade cristã que a igreja de Filipe tinha, o senso de responsabilidade com missões que a igreja de Filipe tinha, que passou a prestar auxílio para a obra missionária que Paulo fazia. Segundo ponto aqui sobre a igreja de Filipe e o sustento missionário é o privilégio de participar do sustento missionário. Amados, ofertar para a obra de missões, participar do sustento missionário, não é um peso. Não, é um privilégio a gente participar do sustento dos nossos missionários que estão no campo, fazendo a obra de Deus, indo aonde nós não podemos ir, fazendo o que nós ainda não temos condições de fazer, mas nós já aprendemos que fazemos missão orando, contribuindo e indo, Então, à luz do exemplo da igreja lá de Filipos, os membros e os obreiros da igreja local têm o privilégio de serem participantes do sustento financeiro e do apoio aos missionários e aos seus familiares por meio da secretaria e do departamento de missões da igreja. Então, queridos, é importante fazermos missões. Amados, a igreja de Filipos e o sustento missionário, esferas do sustento missionário. Por exemplo, o trabalho missionário ele envolve muitas esferas que precisam ser financiadas e economicamente. São situações que o missionário sozinho não tem como elencar, não tem como desenvolver. Então, é necessário que haja o suporte financeiro da igreja, para que a obra missionária ali possa ser realizada. Quando uma igreja envia um missionário para um determinado país, para um determinado local, seja missões nacionais, estaduais, nacionais ou estrangeira, quando enviamos alguém para um determinado lugar, deve haver assim um planejamento financeiro que custeie a alimentação, a moradia, o transporte e as demais necessidades de diferentes naturezas, de acordo com o contexto cultural em que o missionário e sua família estão inseridos. Então, é de responsabilidade da igreja que envia a manutenção desse missionário naquele lugar. Como disse, seja missões estaduais, regionais, estaduais, nacional ou missões estrangeiras. É uma tarefa de grande responsabilidade em que, caso não haja o cumprimento rigoroso do sustento financeiro, o trabalho missionário pode ser gravemente comprometido. Então, aí está a grande responsabilidade da igreja no sustento missionário. Então, na relação, amados, dos crentes de Filipos com o ministério do apóstolo Paulo,
há um contexto de liberalidade e de voluntariedade. A igreja não foi obrigada, a igreja não foi forçada, a igreja sentiu o chamado missionário e assumiu o ministério de missões, e assumiu o ministério missionário do apóstolo Paulo, sustentando, ajudando aquele missionário na manutenção da obra ali. Segundo ponto é princípios básicos acerca do sustento missionário pela igreja. Olha, o custo do sustento financeiro. Tudo, amados, tem um custo. Antes de se lançar em qualquer projeto missionário, a igreja local deve fazer seus cálculos, né? Cálculos de custos, conforme mencionado pelo próprio Jesus aqui em Lucas, no capítulo 14, versículo 28. Olha o que o Senhor Jesus fala aqui. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Quando nós queremos nos lançar no campo missionário, queremos enviar missionários, queremos enviar pregadores para anunciar o reino de Deus, nós precisamos ver os custos. Precisamos ter um projeto, precisamos nos organizar para enviar e enviar com responsabilidade. A igreja precisa ter consciência de que aquela pessoa que está sendo enviada é um braço nosso. Então, se é um braço nosso, ele está ligado em nós e precisa ser alimentado também por nós. Então, queridos, por exemplo, é necessário estudar o padrão de vida do país, ou da região, ou do estado, né? Entendeu, amados? Para onde nós estamos enviando o nosso missionário, né? Então é necessário estudar o padrão de vida, para onde o missionário será enviado. É prudente que previamente seja estabelecido um contrato entre a igreja e o missionário, estabelecendo todas as tratativas acordadas com aquele missionário, com a sua família, antes de enviá-los, para que tanto o missionário quanto a igreja saibam as suas obrigações, seus privilégios, mas também seus deveres. Quando enviamos um missionário e igreja precisam estar conscientes de suas responsabilidades mútuas. Tá certo, querido? Então, amados, princípios básicos do sustento missionário. Com base no texto bíblico de Filipenses 4, 10 a 20, nós apresentamos alguns princípios básicos a respeito do sustento missionário. O comentarista da revista ele diz aqui, vejamos, o suporte financeiro deve ser feito de modo organizado, sem ignorar a carência e as necessidades dos missionários no campo. Segundo, o sustento deve ser coletado nas igrejas e entregue regularmente aos missionários de um modo eficiente e responsável. Terceiro, o sustento de missões é uma resposta voluntária dos fiéis que, em gratidão a Deus pela salvação, apoiam a proclamação do Evangelho e, por isso, doam voluntariamente ofertas para sustentar os missionários enviados. Quarto, o sustento deve ser mais do que o básico, deve ser amplo de acordo com a natureza daquele trabalho missionário. Quinto, o sustento de missões deve ser feito de um modo constante e permanente. Não pode haver intermitência no sustento de missões, porque, amados, o missionário, ele come todo dia, ele veste, ele calça, né? Ele precisa de higiene, material de higiene pessoal, sua família precisa ser mantida. E se houver intermitência,
na oferta missionária vai haver, com certeza, dificuldade lá no campo que aquele missionário está atuando. Terceiro ponto, um apoio fiel e permanente. Quando nós somos chamados para a obra missionária, como missionários enviados e como igreja que está enviando, precisa haver apoio fiel e permanente. O missionário precisa ser fiel nas suas responsabilidades missionárias e a igreja precisa ser fiel no sustento desse missionário que está como um braço nosso lá naquele local para onde ele foi enviado. O apóstolo Paulo, ele elogiou os filipenses pelo apoio fiel e permanente. Aquela igreja não mandou uma vez e esqueceu. Aquela igreja não mandou 2 ou 3 vezes e esqueceu. Era um apoio permanente, um apoio com fidelidade. Então, o apóstolo Paulo, ele elogiou, os filipenses por esse apoio fiel, por esse apoio permanente ao seu ministério. Então, nesse sentido, as necessidades dos missionários não podem ser ignoradas por causa da falta de um planejamento. Então, por isso é necessário que haja um planejamento. E quando a gente assumir algum campo missionário, nós precisamos entender que nós não estamos assumindo apenas por uma semana, por 15 dias, por um mês, mas estamos assumindo permanentemente aquela obra missionária. Tá bom, meu amado? Então, que podemos entender que os princípios básicos do sustento missionário passam pelo suporte financeiro, pela entrega eficiente dos recursos, voluntariamente, mas com fidelidade. Amém? Então, no terceiro ponto, nós aprendemos o quê? Precisamos aprender a investir na obra missionária. Eu costumo dizer que a comunidade batista cristã é uma igreja missionária. Fazemos missão com muito pouco, porque são poucos os nossos recursos. Mas temos levado o evangelho além das nossas fronteiras. A igreja de Filipe versus a igreja de Corinto. 2 pensamentos diferentes sobre missões. Ao contrário da igreja de Corinto, a igreja de Filipe era um exemplo de generosidade missionária. Pois, como vimos, amados, ela enviava oferta para o sustento do apóstolo Paulo. Não obstante, a igreja de Corinto ter deixado um exemplo na abundância dos dons espirituais e no conhecimento das coisas de Deus, mas ficava a desejar com relação à visão missionária, ao chamado missionário, Seus membros demonstravam insensibilidade quanto ao sustento financeiro do seu missionário. O apóstolo Paulo, infelizmente, por não ser generosa, a igreja de Corinto precisou da intervenção de outras igrejas para que o apóstolo pudesse exercer as suas atividades em favor da obra missionária. A responsabilidade era da igreja de Corinto, mas ela foi insensível a essa responsabilidade missionária. Nós não podemos ser insensíveis com a nossa responsabilidade missionária, seja em missões regionais, estaduais, missões nacionais, missões estrangeiras. A igreja precisa entender a sua responsabilidade com missões. Precisamos ter consciência do nosso dever. Este é o segundo ponto. Contudo, o apóstolo Paulo ensinou à igreja de Corinto que contribuir para a obra missionária é um investimento espiritual, que Deus acredita na conta dos doadores. Não é verdade? Hoje, amados, não é diferente, pois a oferta que nós oferecemos para o sustento missionário, o Senhor a recebe com alegria.
Esse ato nos dá certeza de que Ele irá suprir todas as nossas necessidades. Assim, investir, amados, na obra missionária é a certeza de que estamos ajuntando tesouros no céu. Terceiro ponto, pessoas financiando a obra missionária. Quantas pessoas bem-sucedidas e às vezes nem tão bem-sucedidas estão aí financiando a obra missionária? Em Lucas, no capítulo 8, versículo 1 a 3, diz assim: E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras, que o serviu com as suas fazendas. Olha, queridos, tá? Então veja bem, hoje não é diferente, tá? Um grupo de mulheres acompanhava o nosso Senhor e o serviam com seus bens, ou seja, sustentavam financeiramente o ministério de Jesus e seus discípulos. Assim, a responsabilidade do financiamento para a expansão da mensagem do reino de Deus é sim algo que podemos rastrear antes mesmo da origem histórica da igreja. Isso nos revela que, apesar da impossibilidade e de a maioria dos cristãos fazer missões transculturais diretamente no campo, ele pode sustentar o missionário de um ministério, tá? Sustentar o ministério de um missionário e, a partir dessa resolução, garantir a execução da obra de missões transculturais. Portanto, atentemos para a palavra de Taylor, missionário inglês lá na China. Ele diz: a obra de Deus, feita segundo a vontade de Deus, jamais terá falta de recursos de Deus. Amém? Então, amados, a igreja de Filipos tinha a consciência do privilégio de investir no sustento financeiro do ministério do apóstolo Paulo. Então, amados, precisamos entender, tá, o nosso chamado missionário. Para concluir, nossos dízimos e ofertas são uma maneira de reconhecermos a soberania de Deus em nossa vida. E é a vontade divina a salvação dos perdidos da terra. Para que a nossa meta seja alcançada, Deus conta com cada um de nós, com cada um de seus filhos, com todos os seus dons e seus talentos. Deus conta com você para entrar no seleto grupo de mantenedores da obra missionária. O Senhor nosso Deus conta conosco para fazermos chegar Bíblias, literaturas, missionários aos povos que ainda não foram alcançados com a mensagem da vida eterna. Amém? Querido? Aprendemos hoje que é importante fazermos missões. Aprendemos hoje que é responsabilidade da igreja o sustento missionário. Mas vimos também que há igrejas que são insensíveis a esse chamado de Deus para missões. Mas que você e eu possamos nos despertar para a obra missionária e possamos fazer missões onde quer que o Senhor nos mande fazer. Nós possamos ir fazer missões. Amém? Vamos orar ao Senhor. Querido e amado Deus, nosso Pai, quero te agradecer por mais esta lição, que o Senhor venha abençoar aqueles que acompanharam até o final ou por uma parte. Meu Deus, obrigado, Senhor. Multiplica a bênção na vida dos teus filhos. Nos dá, Senhor, um domingo abençoado e a semana toda abençoada em nome de Jesus. Amém?
Querido, eu quero agradecer a você que acompanhou a 9ª lição do dia 26 de novembro de 2023 com o tema A Igreja e o Sustento Missionário. E quero fazer um convite para você. Todos os domingos, às 6 da manhã, nós estamos na Rádio CBC Gospel e também na CBC TV com a transmissão da lição da Escola Dominical. E às 7h30 da manhã, estamos no Templo Sede da Comunidade Batista Cristã, ministrando presencialmente a lição da Escola Bíblica. Quero convidar você a participar com a gente. Vai ser um grande prazer ter você ali com a gente, tá? Participando. Ou você não mora aqui em Itauá, nós temos igrejas no estado do Amapá, aqui no estado do Pará, temos igrejas em vários outros municípios e distritos, e você pode procurar uma comunidade batista cristã mais próxima da sua casa. Você que quer saber mais sobre a nossa igreja, você pode entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp, 0 operadora 91 984562206. Repetindo, 0 operadora 91 984562206. Teremos o maior prazer em responder para você e assim estaremos juntos nesta obra que é do Senhor Jesus. Você tem um chamado, nós temos um chamado, vamos atender o chamado do Senhor? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê a graça, que o Senhor te dê a paz. Que o Espírito Santo do Senhor resplandeça a sua luz na sua vida. Amém e amém. Que Deus te abençoe.